Aleluia. 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 Alaio cal halebegou que desce. Aleluia. Quero saudar os meus amados irmãos nessa noite tão espiritual e, por não dizer, tão perceptível da manifestação da presença daquele que nos ama. Você pode levantar as suas duas mãos por 30 segundos e agradecer a Ele pela sua misericórdia. Solte sua voz, mude o ambiente, enche a casa de uma alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Calamachu. Bendito seja o Senhor. Eu quero com muito carinho e com todo o temor da minha alma e com toda a sinceridade adorar o Senhor nosso Deus pela vida do pastor Jairo Santana, referência, líder deste belo campo que tem marcado gerações, e esse ministério em Ribeirão Preto tem marcado, como posso dizer, história na vida de muitas pessoas. Eu louvo e exalto o Senhor pela sua vida, pastor. Eu lhe abraço com um abraço fraterno e, abraçando sua pessoa, abraço os demais ministros que aqui congregam e que exercem tão belo ministério na labuta em servir o Senhor Jesus através da sua igreja. Lhe abraçando, abraço os demais ministros que aqui congregam. Louvo a Deus pela vida da coordenação da irmã Rosana Santana, diretora da UFADECARP. Deus abençoe toda a liderança desse belo congresso e dessa reunião linda das irmãs. Lá no Ceará, de onde eu venho, hoje eu sou pastor em Brasília, a gente não fala para a mulher casada que ela é bonita, dá problema. A gente cresceu no meio das facas, não dá muito certo, não. Mas a gente pode dizer que as irmãs estão bem aparentadas, viu? Tá? Deus abençoe. Louvo a Deus pelo meu amigo, pastor Jefferson Torres, persistente. Deus lhe abençoe, acaba bom, um grande pregador. Está difícil, pastor, só estou ouvindo falar. Onde ele está passando, eu estou perdendo a agenda. Eu acho que eu vou deixar de indicar, que está complicado esse negócio. Deus lhe abençoe. Eu tenho uma inveja santa dele, dessa voz dele. Né? Ele é uma voz medonha, né, rapaz? Né? Deus lhe abençoe, Deus lhe conserva. Ele está magrinho, né, rapaz? A luta está pesando sobre a vida dele. Deus lhe abençoe. Os demais líderes, né? Que o Senhor vos abençoe. Os irmãos que foram nos buscar ali no aeroporto, que o Senhor lhe conceda graça. A cantora, juntamente com seu esposo, prazer revê-los. Estou feliz, filho. A Bíblia nos diz que quando João escreve a terceira epístola, ele escreve para 3 obreiros bem definidos, terceira carta de João. E no primeiro obreiro, se minha mente não me engana, foi Gaio. E ele expressa uma coisa muito rara no meio da itinerância. Ele diz: a minha alma se alegra porque a tua vida vai bem. E eu quero declarar que minha alma se alegra por tudo que o Senhor tem feito na sua vida e na vida da sua esposa. Me lembro há uns 4 anos que a gente vinha de um interior, tivemos que ir lá na comunidade, eu fui buscar a sua esposa a pés bem na BR, né? E eu comentei estou emocionado, dentro da van, que em breve a história deles ia mudar. E hoje eu vejo o que Deus tem feito na vida de vocês. Deus abençoe. Quem adora o Senhor pela vida desses jovens? Queridos, se coloquem em pé, vamos para a palavra de Deus. Eu estou com meu coração aquecido, não sei se eu consigo concluí-la, mas tem algo muito forte da parte de Deus. Tem uma mensagem que proposta ao meu coração de 45 minutos, 40 minutos, para entregar o que o Senhor tem feito ao nosso coração. São 2 textos, um no Novo Testamento e o outro no Velho.
Abra sua Bíblia, por gentileza, na epístola escrita por Tiago, irmão do Senhor. Capítulo de número 2, apenas o versículo de número 13. A presença de Deus está forte aqui. Tem gente orando, tem gente jejuando. A gente pensa que algumas coisas acontecem por causa do pregador. Que arrumação! Acontece porque alguém orou e pagou o preço. Tá bom, queridos? Epístola escrita por Tiago, capítulo de número 2, versículo 13, quando os irmãos estão procurando, adorar. Para onde eu olho? Para as câmeras aí. A minha cabeça está cabendo no esquadro, tá, né? Deus abençoe os nossos internautas. A pronúncia é essa? Internautas, né? Olha como eu estou moderno hoje. Deus lhe abençoe, meu querido, que lhe dê vitória. Tiago, capítulo de número 2, versículo 13. Eu vou estar lendo na revista Corrigida Fiel. Quem achou, diga graças a Deus. A igreja achou? Todos acharam? Sim ou não? Então, por que vocês não falaram amém? Ignorância. Vamos de novo. Quem achou, diga amém. Oxe. Diz o texto: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como um povo ordeiro, educado, repita após mim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos para o livro poético do Velho Testamento, o livro de Salmos, louvor de número 103. O Senhor está aqui. Salmo de número 103, por favor. Bendito seja o Senhor. Versículo de número 10 e o versículo de número 11. Salmo de número 103, perdão. Versículo de número 10, versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Vou repetir: assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Quarta-feira, na verdade, é muito raro eu sair, pois eu sou dirigente de uma regional ali em Brasília, e o culto de ensino é na quarta-feira. Geralmente, por bondade e misericórdia, a minha agenda é sempre na sexta e no sábado, pois eu sou pastor local, e o culto de ensino é quando o pai não está na casa. Mas quando foi me feito o convite, eu estou com a dívida com os irmãos desde o ano passado, e hoje eu quero pagar, para que ninguém venha me cobrar depois. Tá? Eita, pastor. E orando por vocês na madrugada, e pedindo ao Senhor uma palavra, Ele trouxe a mim a inspiração a essa expressão: grande é a tua misericórdia. Mas sempre olhando para a nossa limitação e o meu cansaço físico, a gente teme. E o pregador, e aqui tem gente mais experiente do que eu, não que eu estou chamando os irmãos de mais velho, mas irmãos com mais capacidade, sempre queremos estar com um sermão que nós dominamos, para que a gente não venha errar e venha ser aprovado. E hoje eu sou desafiado a falar de algo mais de um devocional, e não um sermão elaborado, mas que se torne uma profecia na vida de alguém. E todo sermão, ele tem dois objetivos: ele tem um teórico para alguns e tem um prático para outros. Pode ser uma mensagem só de autorreflexão e um despertamento de ressignificância e suprir conhecimento. Mas para outras pessoas, principalmente para mim, não sei você, mas eu só estou em pé por causa da misericórdia. Eu só sou crente por causa da misericórdia. Eu só tenho a família que eu tenho por causa da misericórdia. Eu só me alimentei hoje por causa da misericórdia. Então, quem sou eu para chegar num culto desse e não tributar a Ele toda alegria e toda adoração, porque Ele teve misericórdia de mim? Aleluia! Antes de transmitir, a minha proposta é desenvolver, segundo a graça que Deus me permite, um sermão temático. E o tema que essa mensagem está subordinada é essa que eu vou lhe transferir agora: a gratidão pela tão grande misericórdia. Você pode repetir por mim, após mim, por gentileza? A gratidão
pela tão grande misericórdia. Antes de desenvolver os dois textos que li, pois a hermenêutica bíblica nos recomenda, e é provável que a maioria dos irmãos já sabem, que todo pregador não venha se desafiar pela sua vaidade a cavar muito fundo e não conseguir subir. Então é bom ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, ok? Então vamos fazer uma conexão do pensamento introdutório sobre a temática que eu vos transferi, para conectarmos os dois textos que lemos. A Bíblia nos faz entender, e Dr. Martin Lloyd-Jones, intérprete da carta aos Romanos, ele diz que a epístola aos Romanos é reconhecida como a carta da soteriologia, disciplina essa que é o conhecimento básico teológico sobre a doutrina da salvação. E a Dr. Martin Lloyd-Jones diz que a divisão dessa epístola é em dois tempos. Quantos tempos? Dois. Ele tem a dissertação do que é salvação, a causa da salvação, porquê da salvação, dos meios da salvação, do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Do capítulo 12 até o capítulo 16 é a chamada responsabilidade daquele que celebra a misericórdia pela salvação. Pois do capítulo 1, Paulo começa no versículo 16 dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ponto, pois é poder de Deus. E no versículo 17, Paulo vai dizer, eu acho que você que é biblicista e gosta da escola bíblica dominical e culto de ensino, e tem um pertencimento à Santa Escritura e à confissão de fé protestante, vai se alegrar comigo. Pois ele vai dizer no versículo de número 17, o justo viverá pela fé. Texto este que Martinho Lutero utiliza em 1510 das suas 95 teses e diz que ninguém é salvo pelo mérito. Todos precisam de fé na graça para serem salvos pela misericórdia. Quem glorifica a Jesus por isso? Então Paulo está dizendo que a causa da salvação vem pela fé do anúncio do evangelho. No capítulo 2, me dê sua atenção, ele traz a dissertação, por que dessa necessidade de fé? Porque a humanidade está em uma decadência tão absurda que Paulo coloca que o comportamento humano do capítulo 2 da carta aos Romanos é perverso, animalesco, que os homens deixaram de adorar o Criador e começaram a adorar a criatura e andaram pelos seus desejos, que Deus os abandonou. Aí no capítulo 3, versículo de número 23 da carta aos Romanos, eu sinto o Senhor, Paulo vai dizer, todos pecaram contra Deus e foram separados da glória de Deus. Ou seja, se estamos perversos no capítulo 2, e se não conhece o evangelho do capítulo 1, e não tem a fé desse evangelho, ele está separado. E quem está separado da glória, só resta aquilo que John Knox diz, o ardor das chamas do inferno, e todos vão para lá. Mas louvado seja Deus, que Deus não escolheu a mim e a você pelo mérito. Ele achou em nós necessidade de misericórdia. E quando ele vê no capítulo 3, versículo 23, e diz, essa é a condição universal de todo homem, que todos pecaram. Então ninguém, mesmo no credo de 673, se minha mente não me engana, do concílio católico que diz que o Papa é santo e a igreja é perfeita, eles estão totalmente refutados, porque a escritura diz que todo aquele que é nascido de mulher é pecador, e só teve um que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e morreu sem pecado, e ressuscitou sem pecado, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aí ele traz, calma, você já vai me entender. E no capítulo de número 4, ele coloca que Abraão, ou Abrão, não alcançou o mérito da salvação, porque este era perfeito. Mas ele alcançou a justificação, porque este creu. Então, o meio para acessar a graça e a misericórdia não é a força do que eu tenho, mas a necessidade que eu tenho de Deus. E Abraão foi justificado porque teve fé. O povo está desligado, porque teve eu estou me segurando. Aí no capítulo 5, Paulo diz assim, eita Jesus, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Se fosse no inglês do meu Ceará, a gente dizia assim, pela serregoice de um só homem, muitos foram feitos serregonha, que não vale uma cibalena vencida. Mas pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. E se tu não reagir, você está na condição de religioso convencido.
Mas se você um dia sentiu misericórdia, você vai entender. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem exalta o Senhor por isso? Eu estou tentando lhe explicar que Paulo traz a dissertação que em nenhum momento na epístola há mérito humano, a qualificação humana. Em nenhum momento algum texto que Paulo coloca que o homem vai se alegrar em uma qualidade dele que lhe diz que ele pode levantar os olhos para o céu e dizer: eu mereço. Não, Paulo está nos convidando a celebrar a gratidão da misericórdia. Porque ele sai do capítulo 5 e vai para o capítulo 6 e utiliza o versículo 23 e vai dizer: o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos aqueles que não tiveram a fé do capítulo 1, me dê a sua atenção, e que estão na perversidade do capítulo 2, e que estão saperados no capítulo 3, e que não têm a fé de Abraão no capítulo 4, o seu destino é a morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem tem Bíblia e quem é pentecostal clássico adora Jesus não é por causa de fumaça, adora Jesus não porque o pregador gritou, adora Jesus não porque o cantor cantou, ele adora Jesus porque ele veio celebrar aquele que teve misericórdia. Quem tem Bíblia, pegue ela, levante para o céu, e se você é grato pela salvação, enche esse pulmão de ar, solte a sua voz adorando aquele que te ama. Qual é a intencionalidade do meu coração no desenvolvimento introdutório? É que quando uma igreja está muito cheia de qualidade, ela esquece de ter necessidade. E quando ela esquece de ter necessidade, ela é autossuficiente em si e esquece da gratidão. Porque se ela não tomar cuidado, alguém vai pegar. Ela deixa de depender. E quem deixa de depender vive pelas qualidades. E quem é cheio do seu ego sempre será juízo da falha dos outros. Estou falando para pessoas inteligentes. Vai estreitar. Aí Paulo vem no capítulo de número 7, e eu vou voltar para a tribuna, porque eu não sou só um pregador, eu também sou pastor, então eu não tenho só teoria, eu dirijo igreja desde 1999, então estou tanto na itinerância como no pastoreado. Ou classe difícil de ter avivamento em pregações é pastor, é obreiro, pregando em convenção. Eita, irmão, pense no povo. Aqui não, graças a Deus que já está no terceiro céu. Sempre tem, como eu dizer, o cordão de medir. Sempre estar para medir a espiritualidade dos outros e quem está pregando. Mas ele tem que voltar a lembrar que o paletó não garante, que a gravata não garante. É a misericórdia que sustenta. Ei, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Aí o camarada, desculpe, eu não vou usar uma linguagem muito ortodoxa, que eu já vou enfesando mesmo, eu já vou ficando, a orelha vai ficando vermelha, e o temperamento do cearense vai se manifestando, e Jesus usa na nossa personalidade, nós somos robôs. Aí, o caba que foi arrebatado ao terceiro céu, o caba que tinha uma grande magnitude de dons, o cabo que uma serpente picou ele, ela que morreu. O cabo que era conhecido no céu porque tinha segredo, e era conhecido nas trevas porque tinha autoridade. Aí vem e diz assim: o cabo que era poliglota falava aramaico, hebraico, grego, latim. O cabo que foi criado aos pés de Gamaliel, teólogo profundo. Eita cabra! Mas ele vai escrever assim: há uma lei na minha carne, que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter consciência que quem é divino é o Espírito, e você continua sendo um ser humano.
Labanda lagai, mas ele vai dizer: esta carne é inimiga minha, miserável homem sou, porque estou nessa carne. Mas porém, aí se você não é crente, o problema é seu, mas eu vou dar uma glória: eu tenho paz com Deus, segundo o meu homem interior. Calma, vamos entrar no mérito. Gratidão por tão grande misericórdia. Eu estou lhe apresentando as argumentações de Paulo para sermos gratos por essa misericórdia. Então é admissível eu lhe dar assunto, contexto, aplicação, termo teológico, a dissertação do assunto, e tu ainda está com essa cara de delegado. Só depende da misericórdia quem tem necessidade dela. Quem não tem necessidade dela, entra neste culto com o nariz empinado, peito aberto, espírito de pavão e se achando a última rapadura do Ceará. Mas quem depende da graça, labando restina, quem me ajuda a adorar? Quem depende dessa graça aí na galeria, quem depende, ele teve misericórdia ontem, ele teve misericórdia hoje, ele vai ter misericórdia. Aí eu vou gritar: a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, e novas são a cada. O Espírito do Senhor, meu Deus, me toma e manda convocar os profetas e as profetisas, aos guerreiros, por 1 minuto fazer um clamor de guerra e declarar que os espíritos diabólicos que forem enviados para laço de morte sejam quebrados agora pelo poder do nome de Jesus. Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Há poder no sangue de Jesus. Vamos, a vida, a vida, a vida, a vida, vida. Há uma glória de Deus para tomar o ambiente, mas Ele só enche quem tem necessidade de misericórdia. Ele só transborda quem tem necessidade de graça. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Eita! Vamos fazer conexão. Pois no capítulo 8 ele vai dizer: nenhuma condenação há. Quem está percebendo essa graça? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda segundo. Me ajude a pregar, para de preguiça, parece que está com a dentadura solta. Que não anda segundo, mas anda segundo o Espírito. Aí ele traz a dissertação entre a lei da carne, que gera prisão, e a lei do Espírito, que leva libertação e adoção. Aí ele diz: não recebemos de Deus um espírito de escravidão, somos livres. Deus não está te obrigando a estar a Ele, está nele. Deus está te convidando a ser livre nele. E ele diz: não recebemos de Deus um relacionamento abusivo, que gera em nós a santidade pelo medo. Não, Ele está nos convidando a sermos santos através da gratidão, porque Ele teve misericórdia de você. Você celebra com um estilo de vida santo, porque Ele é grato na sua vida. Quem recebe essa mensagem? Aí ele diz assim: e esse mesmo Espírito que diz que somos livres, eu vou falar baixinho, testifica. Aqui tem mestre, na cópia do original, nos convence, nos dá prova que não somos mais resultado do ontem, e nem resultado de Adão, e nem resultado da decadência do capítulo 2. Não somos mais resultado do pecado em abundância, mas somos resultado da graça em abundância. Aleluia. E ele diz: e o mesmo Espírito diz que somos filhos
de Deus. Pegue na mão de alguém com todo respeito, por favor, não vai se repetir isso. Dê uma balançada e diga: a gratidão pela misericórdia é a identidade de filhos gratos, porque são livres para ser santos. Cadê os filhos livres para ser santo? Levante as duas mãos e me ajude a adorar. Me ajude. Aí ele traz no capítulo 8, amados mestres pregadores, a celebração dessa misericórdia para gratidão, com aquilo que nós chamamos de doxologia, um cântico com doutrina e confissão de fé nas letras. E ele vai dizer: eita Jesus, deixa eu me segurar. Ele diz: ei, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí se tu não reagir, acho que eu vou jogar água em tu. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Mundo físico, a nudez, a fome, a espada. Tem gente que limita o amor de Deus a necessidades transitórias terrenas, e outros limitam o amor de Deus às batalhas espirituais. Nem o porvir, nem nenhuma criatura pode nos separar deste amor. Então quem sou eu? Que direito eu tenho de entrar neste culto e lamentar, se há 2000 anos atrás Ele me deu a maior razão de ser grato? Ele me ama. Quem veio celebrar este amor? Quem veio celebrar este amor? Quem veio? No capítulo 10, no capítulo 9, ele faz a separação entre vasos para honra e vasos para desonra. E os vasos para honra não é o mérito, é a misericórdia que eles aceitaram. E no capítulo 10 ele coloca sobre a condição de Israel, que eles precisam voltar a ter fé. Mas no capítulo 10 ele vai dizer: com tua boca tu confessa para a salvação, e com o coração tu crê para a vida eterna. No capítulo 11 ele coloca que é a chegada à plenitude dos gentios, pois este chegará o tempo da misericórdia. Aí no capítulo 12 eu entro no mérito. Ele diz: rogo-vos, pois, irmão. Alguém está no culto? Vou até tirar o microfone. Ele explica tudo sobre a salvação do capítulo 1 a 11, mas aí refuta o gnosticismo antigo. Alguém está no culto? Que é a manifestação da teologia neoliberalista desse tempo, que é chamado hipergraça. Está na Bíblia, mas não está no Evangelho. Nem tudo é o Evangelho para eles, porque todo profano sempre tem uma postura antagônica e sempre tem uma posição para justificar sua profanidade. Mas entre a opinião de profanos, filósofos, pregadores corrompidos, cantores caídos, a palavra de Deus ainda tem mais autoridade. Jesus está aqui. Eu estou cheio de Jesus, irmão. Não sei de você, o problema é seu. Ei! Ele diz: rogo-vos pela compaixão. Que ele quer dizer: se tu entendeu, se fosse lá na minha sala a gente diz assim: macho, se tu entendeu 11 capítulos que tudo que você tem é que Deus teve compaixão de você, tu não vai viver mentindo, tu não vai viver prostituindo, tu não vai viver com vergonhice, porque se tu entendeu que foi Deus que teve de misericórdia de você, você não vai falar da vida dos outros, você não vai dividir ministério, você não vai escandalizar o Evangelho, porque aquele que entendeu que foi Deus que teve compaixão de você, viva por essa santidade, que é a maior gratidão que você pode dar a Ele agora. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Aí eu entro em que Tiago diz. Eu vou sentar aqui, não é porque é mistério não, é cansaço mesmo. Eu fiz 2 procedências no joelho, e a minha esposa disse que eu não tenho que pregar pentecostal não, que eu tenho que me recuperar, que eu tinha que pregar bem tradicional. Mas depois de 23 anos de casado, a gente não manda mais nada. A gente até, e eu acho interessante essas psicologias que ela chega. Ela chegou para mim e disse: amor, a gente vai almoçar lá na mamãe ou a gente vai jantar na mamãe? Ela me dá 2 opções da mamãe. Aí no final eu decido: não, eu sou baixo, eu que decido. A gente vai almoçar. Mas ela já tinha decidido que era a casa da mamãe dela. Aí depois que a ficha foi cair, alguém sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui? Ninguém sabe o que eu estou dizendo, não? Porque a mulher, ela tem uma linguagem corporal. Ela fala algo, mas o corpo diz outro.
Se você chega em casa e a tua mulher está em posição de xirca, batendo no pé, ela está pesquisando alguma coisa para pegar seu fígado. Se ela estiver em posição de bullying, a culpa é tua e já era. Se ela estiver em posição de juiz, batendo no pé e balançando os braços, e aqui a crista levantada, vá para a casa do pastor, porque ela está de TPM aguda. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. É porque a pancada vem agora. Tiago, irmão do Senhor, presidente da igreja, o primeiro homem a fazer a convenção, ou a igreja institucional, no capítulo 15. Escreve a chamada Epístola da Sabedoria, que é comparado que a carta de Tiago é a fé prática, ou seja, Provérbios e Eclesiastes. E ele diz algo muito forte: aquele que quer viver pelo juízo, posso continuar? Aquele que quer julgar a vida pela lei, será julgado pela lei. Se você acha-se perfeito de cumpridor da lei, é sobre a lei, cada vírgula, que será cobrado de você. Aí Tiago diz: mas porém, se você alcançou a misericórdia, você não precisa mais da lei. Alguém me ajuda a pregar, irmão, que eu estou cheio de Jesus. É porque Tiago está dizendo que só teve um que pôde falar. Eu não vim, irmão, se tu não reage, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. Porque Jesus quer dizer que nenhum homem, em todas as dispensações, das 39 livros do Velho Testamento, foi perfeito em cumprir a lei. Mas só teve um, nascido em mulher, gerado pelo Espírito, que cumpriu toda a lei, porque ele é perfeito para cumprir a lei. Quem adora Jesus? Então, se ele é perfeito para cumprir a lei, quem sou eu para me achar juiz da falha de alguém? Se aquele que tem o direito de cobrar de alguém, será que alguém está aí? Eu já vou para o final, já estou indo para a conclusão. A Bíblia diz que é pegada uma mulher em adultério. E a interpretação da Vulgata, a gente utiliza pecado, a mitologia, perdeu o alvo. Mas na tradição aramaica, que é uma teocracia, pecado não era só pecado, comportamento individual, era crime. E todo crime tem um processo acusatório, investigativo e condenatório. Alguém posso sim ou não? Vai perder a atenção, sim ou não? Posso ou eu encerro aqui? Posso? Vai mais um pouquinho para frente ou não? Tem certeza? Então manda esse irmão parar de andar aí. Coisa. Pregador bruto. Abre um sorriso, vocês estão me dando medo? O texto diz que é pego uma mulher em adultério, ou seja, uma mulher foi flagrada cometendo um crime. E o processo acusatório já existe, testemunhas oculares, materiais. E é levado a Jesus alguém que não tem como se livrar, porque nenhum da multidão se tornou testemunha de defesa. Levam a Jesus alguém que a lógica merece as pedras. E diz alguns comentaristas que em cada pedra está escrito o crime e o pecado que ela cometeu. Quando chegam lá, pergunta a Jesus: e aí? O processo acusatório está dizendo isso. A lei de Moisés diz isso. Apedrejo ou não? E Jesus está escrevendo. Minha tese: Jesus está escrevendo o processo, o artigo. Alguém está no culto? Mas no final ele escreve uma palavra: juízo ou misericórdia? Aí eles: e aí, macho, fala que eu sou alguém qualificado para julgar, eu sou qualificado para exigir. Aí Jesus, e eles persistem, e Jesus levanta, olha para a cara de um: tudo bem, o processo está certo, a lei está certa, mas a pergunta é: entre vocês, meu Deus, é Bíblia, quem é cumpridor dessa lei? Jesus quis dizer: quem não tiver pecado, quem não quebrou nenhum artigo desta lei, tem autoridade para apedrejar.
E a Bíblia diz, já vou acabar, que um começa a olhar para o outro, e imagina assim, e aí, tu cumpriu? Tu cumpriu? Eu não. E aí? O que a gente faz? Eu não cumpri. Eu não cumpri. Eu não cumpri. Então, que dia é hoje que eu estou perdido no tempo? Hoje é 21 a 22 de outubro. Hoje é 22 de outubro de 2025, no Templo das Assembleias de Deus, grande templo de Ribeirão Preto. Nós não estamos reunidos como religiosos convencidos. Nós estamos reunidos como pecadores arrependidos, que veio celebrar a misericórdia. Quem veio? As duas mãos para cima, por 30 segundos. Se você é grato, pelo amor de Deus, adore. Não consegue adorar. Aqui não. Lembra da introdução? Eu já estou indo para aplicar. Aleluia. Eu lhe falei que essa mensagem é para aqueles que são perfeitos, para aqueles que são autossuficientes, para aqueles que para si têm uma consciência que merece o céu. Essa mensagem não é para você. Essa mensagem não é para quem precisa, não necessita de misericórdia. Você é muito bom. Você é muito perfeito. Você tem autoridade para pegar pedra e jogar em alguém. Essa mensagem não é para você, não. Essa mensagem é para esse pai de família, que as dívidas estão lhe sufocando, que de vez em quando ele vai dizer, eu estou quase desistindo. Essa mensagem é para esse dirigente que de vez em quando tem suas crises vocacionais, medo de falhar. Essa mensagem é para mim, que perdi um amigo muito querido, segunda-feira. Passei o dia trabalhando com velório e acolhendo os outros, e tive que viajar de madrugada, e tive uma crise de ansiedade no hotel, e de choro porque perdi um amigo. Essa mensagem é para esta mãe, que os filhos estão desviados, e que as pedras estão preparadas para os filhos dela, e a única coisa que ela está pedindo é, tenha misericórdia. Essa mensagem é para esta irmã, que o marido um dia estava com ela na casa do Senhor, mas Satanás achou a brecha, e hoje ele está desviado, e ela está pedindo misericórdia. Essa mensagem é para este pecador arrependido, que se ajoelhou hoje à tarde e disse, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não posso pregar nada, mas eu quero cantar como um poeta cantou, pastor Jairo. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, porque é Ele que sara as minhas enfermidades. Bendiz a minha alma, Senhor, porque é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. Bendiz a minha alma, Senhor, porque é Ele que renova minhas forças como da águia e me coroa de bem. Bendiz a minha alma, Senhor, porque assim como um pai se compadece dos filhos, Ele se compadece de nós. Bendiz a minha alma, Senhor, porque Ele lembrou que eu sou pó e teve compaixão de mim. Bendiz a minha alma, Senhor, porque tão grande é a tua misericórdia. A gente precisa voltar a ser grato, porque, meu irmão, já fechou a Bíblia, que se não tivesse misericórdia, a única coisa que receberíamos era juízo, mas a Bíblia nos diz que Ele volta para a mulher. Vou voltar para os mestres, que se Ele é o sacerdote perfeito em cumprir a lei, então Ele tem toda a autoridade para julgar quem Ele quiser segundo a lei, e Ele tinha o direito de mandar matá-la, porque ela cometeu um crime de adultério, mas Ele volta para ela e diz, eita Jesus, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que tinham juízos? Eu vou falar uma frase, quem estiver ligado vai reagir. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Eita, a glória desceu na casa, está pegando, tem fogo na casa. Elio, a misericórdia triunfa sobre o... Volte ao seu primeiro amor. Volte a lembrar dos pesos dos seus pecados. E quando você lembrar dos pesos dos seus pecados, você vai entender o peso da cruz. E quando você entender o peso da cruz, pregador não vai pedir para você levantar a mão. Você não vai subir no púlpito com um cordão de medir. Você vai entrar no púlpito como um adorador, precisando de misericórdia. Quem veio agradecer ao Deus que te ama. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Pode fazer? Fundo musical? Pode ou não pode? Pastor Silas deixou lá, não sei. Pastor Silas, pode. Faz no fundo aí, irmão. Mas conforme a mensagem, viu? Que esse dia eu estava pregando, aí acabou de fazer um fundo musical, eu pregando sobre o fogo, ele foi fazer um fundo musical sobre água. Tá doido? Eu olhei para a cara do músico assim, eu digo, mas tu estava onde? Tu não estava no culto, não? Acertadinho você. Segunda vez você vai fazer isso para a gente orar. Pegue na mão de alguém, olhe nos olhos dessa pessoa e se torne uma voz de Deus para ela agora. Olha nos olhos e diga: no nome de Jesus, o teu adversário não vai poder te achar, porque Deus teve misericórdia de você. Diga: o teu adversário precisa do teu passado para te achar no teu presente. Mas como Deus teve misericórdia de você, o teu passado não existe mais, existe testemunho. Diga, e a sua identidade, diga, a sua identidade não está no seu passado, mas está no futuro que Ele preparou para você. Maranata, Maranata. Há uma graça sendo liberada na casa. Eu ainda, diz o Senhor, faço transfusão de sangue. Eu ainda, o Senhor, ressuscito os mortos. Eu, Senhor, ainda curo o sangue, o câncer. Eu sou o Senhor que visita a medula espinhal. Eu sou o Senhor que livra as facções criminosas. Não vão devorar os filhos dos servos de Deus, porque os anjos vão pelejar. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir mais uma vez: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Hungria, todos em pé. Esse é o som de uma igreja grata pela misericórdia. Este é o som de filhos livres que escolheram ser santos por gratidão. O poeta diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Repita após mim, por favor. Aleluia. Diga: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele não me tratou. Fale para fora, mas ele não me tratou escrevendo em pedras, ele escreveu na areia. Acho que alguém entendeu. Enquanto os homens estiverem em pedra, ele sempre terá misericórdia. Eu sou um homem radical, sou conservador, prego em toda a denominação, mas a minha cultura denominacional, eu sou pentecostal clássico. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus: eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo do meu irmão ontem,
se eu não sei o que ele orou a Jesus hoje de manhã. Quando uma igreja está muito cheia de si, ela não consegue ser cheia de Deus. Mas quando ela se esvazia de si, é lindo. Eu estou pregando desde as 8h18. O tempo voou. Porque quando você prega em uma casa onde a alma do povo é grata, o Espírito tem liberdade a encher. Tem 2 adoradores, eu sou primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande, eita, eu vou repetir, assim é grande a sua misericórdia para as que eu tenho. Termino e concluo com 3 perguntas. Eu espero que você se pergunte a si mesmo: o que me constrói? É o juízo ou a misericórdia? O que me transforma? É o juízo ou a misericórdia? O que me influencia? O que eu consumo? O que me sustenta? É o juízo ou a misericórdia? É a misericórdia? Estou fazendo uma pergunta. É a misericórdia? Então, por que a ausência dos homens se torna mais importante do que a presença daquele que teve misericórdia? Por que as pedras que os homens te lançaram se tornam mais importante do que o abraço daquele que te perdoou? Porque se você viver em prol das feridas que os homens te causaram, tu vai entrar amargurado aqui, vai ficar amargurado aqui, vai sair amargurado aqui. Mas se você celebra essa misericórdia, você já está falando em línguas, a lágrima já está caindo no canto. Eu vou falar mais 3 vezes para a gente chamar a cantora e orar. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo que há em mim, eu quero bendizer seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Repito mais uma vez: bendiz a minha alma ao Senhor. Saia deste culto hoje dando mais importância à misericórdia. Seja grato. Eu tive uma crise vocacional, existencial muito braba. E dizer: Jesus, eu comecei tão cedo, o povo que chegou depois de mim já está aí, e eu estou no caminho do boi, devagarinho. E tem um sem vergonha aí, Jesus, que não vai na cibalena vencida, está nos benefícios e eu aqui ralando. A gente tem essa arrumação, comparações, idealizações. Aí Jesus olha: deixa de conversa, mas tu é um agilo, eu ainda estou te moldando. Tem gente que é jato, pega voo muito rápido, mas pousa muito rápido. E tem gente que é bom, hein? Demora, irmão, mas depois que pega voo, é voo continental. Entendeu? Entendeu? Deus tem o seu tempo certo. Ele te permitiu passar pelo vale da sombra da morte e interferir na tua saúde para ele te parar, porque ele está te moldando. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, que o nome vai soprar, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sente o poder de Deus nesse ambiente? Quem sente? Chega 10 leprosos. Todos têm a mesma necessidade. Todos têm a mesma doença. Todos estão na mesma condição. E todos têm o mesmo pedido: nos limpa. Aí Jesus volta e diz: vão, se tu não pegar, vai ter que voltar para a escola bíblica. Vão. E apresente o processo de purificação ao sacerdote. As 2 rolinhas, o isopo, o carmesim, a bacia para poder ter água corrente. Presente tudo.
E depois, mesmo sendo curado, tinha que ter a aprovação do altar do sacerdote para se considerar limpo. Mas a Bíblia nos diz que quando eles olham, estão limpos, vão para o sacerdote. Alguém está aí? Mais um. Excluído como raça, excluído pela religião, excluído pela contaminação. Volta e adora e agradece. E Jesus está desde quando a festa aqui? Eita misericórdia. Ah, teve intervalo, segunda e terça, né? Eita, povo exagerado. Parece judeu que é 7 dias de festa. Ó, dê dinheiro para cearense, mas não dê liberdade. E Jesus disse: não foram 10 curados? Não foram 10 que receberam quinta, sexta, sábado e domingo? Mas quem voltou para agradecer? E sabe por que ele voltou para agradecer? Porque Jesus era o único que era maior do que o altar e que cumpria toda a lei. Ele era o sacerdote que ele tinha que agradecer. Então por que eu vou me importar com a opinião de quem não pode me salvar, de quem não me pode me libertar, se ele me ama? Celebre esse amor na sua vida. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Cadê que eu tô? Aí, microfone. Feche os seus olhos, ore em espírito. Enquanto ela estiver louvando, vai celebrando essa gratidão de misericórdia. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Solta, meu filho. Eu não sei o que ele fez. Se eu tirar o paletó, o pessoal se escandaliza. Eu já vou. Não entendo porque me amor. Eu não sou o que devia ser. É isso aí, é o seu momento. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltando, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, ele me deu. É a misericórdia, é a misericórdia. Ministra, filha, ministra. Eu não sei o que ele fez. Jesus quer salvar nessa noite. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia Ei, irmãs, canta junto. mesmo assim ele me abraçou com a sua graça, com a sua misericórdia. Eu sou pequeno, ele tão grande, tão grande. Eu sou falho e ele é. O que eu mereci era amor, mas o que foi que a misericórdia fez? Mas ele me prometeu o céu, o céu, o céu. Eu
existia duas pessoas aqui: os que vão vir cumprir tabela, frequentar, vieram por obrigação, pois estão buscando os sacerdotes e a aprovação do altar dos homens. Mas os samaritanos, que um dia foram perdoados, limpados, transformados. Eu me lembro, Hungria, que um dia eu fui para uma festa antes de conhecer Jesus. Colocaram uma droga na minha bebida e eu acordei outro dia, 16 anos, sem calçado, espancado, ferido, sujo. E as pessoas passavam por mim, olhavam de cima para baixo e diziam: coitado, não tem jeito. Eu tive que vir caminhando quilômetros e quilômetros para casa. E o efeito da bebida e da droga ainda era muito coisa. Chutei a porta, quebrei a porta de minha mãe, caí por cima do meu vômito, dormi em cima das minhas secreções. 17 anos. E quando eu acordo, o choro de minha mãe, dizendo: Deus tem misericórdia de meu filho. Aí eu saí, não tinha nem tomado banho ainda, sentei no meio fio da favela, que eu morava na favela por nome Inferninho, em Barroso, lá em Fortaleza, semi-analfabeto da 4ª geração. E quando passou um irmãozinho, Diácono Edmar, gravata crochê, Bíblia de capa de papelão, doidinho, passou perto de mim, olhou para mim, deu uma rajada de línguas estranhas, disse, e foi embora. E eu falei no meu coração: esses crentes é tudo doido. Aí ele deu outra rajada de línguas estranhas e veio marchando. Chegou perto de mim e disse: eu sei que eu sou doido, mas esse doido é usado por Jesus. E esse Jesus vai ter misericórdia da tua vida e vai mudar você. Eu encerro com uma pergunta. Ultimamente está existindo ex-esposo, ex-esposa. Se existe ex-esposa, ex-esposa, ex-cunhado, ex-sogro. Mas nunca vai existir ex-filho. E o filho pródigo estava distante. Mas em nenhum momento foi deixado de ser falado o filho pródigo. E tem alguém aqui hoje que o pai está dizendo: não é dia de juízo, é dia de misericórdia. Anda lá, baca. Eu quero orar aqui na frente por cada irmão que vai dizer: pastor, eu vou celebrar a misericórdia e eu vou viver a misericórdia de Deus na minha casa. Eu vou ver o milagre de Deus no meio dos meus. Eu vou viver a misericórdia no meio da minha família. Quem precisa disso? Quem precisa disso? Quem precisa? Então você vai ficar aí, corre para frente, vem receber essa misericórdia aqui na frente, corre. Não está entendendo? Eu quero orar para Jesus fazer o milagre na tua casa, na tua família. Vai receber ou não? Eita, continua, Hungria, vai, ministro. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, quem vai celebrar a misericórdia vem adorando. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tem alguém já recebendo milagre aí? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor. Pode se aproximar do E público. não existem prisões que condeiam a voz de quem já adora. Já tem um filho voltando para casa do pai. Não fiz nenhum apelo. Aleluia. Vem mais para frente, irmãos. Me deram até 9h15, eu já passei do horário, ô Jesus.
Que a gente pega uns públicos tão ruins, e quando você pega um povo quebrantado, você quer ministrar até o tutano. Pede para essa irmã olhar para mim. Pede para essa irmã olhar para mim. Faça assim com as suas duas mãos. Os teus estão nas tuas mãos agora. E tu lutou muito, mas está cansada. Mas o Senhor te diz: deixa no meu altar, porque eu sou especialista de transformar Jacó em Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir mais uma vez: só tem lágrima no rosto, só tem coração quebrantado, só tem línguas estranhas de glorificação. É quem é celebrante da gratidão, da misericórdia. Alabando, rebeste. Pede para ele olhar para mim. Olha para mim. A palavra morte e a palavra suicídio e a palavra desistência estava te cercando, porque você está cansado de perder e teu inimigo estava te sufocando. Mas alguém orou por você, e o Senhor te diz, aquela madrugada de sábado para domingo, que a tua vida era para ter um fim. Jesus levantou anjos a guerrear ao teu favor. E ele te diz: não morreu, as promessas que eu tenho para ti ainda estão vivas, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje tu não pediu ouro, hoje tu não pediu prata, hoje tu pediu a presença, e ele vai te dar essa presença agora. Abraça ele aí, irmão, ministre sobre a vida dele aí. E não se frustrarão. Canta a igreja aqui, né? Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, desceu, soprar, a terra desceu, pode se abalar. pegou. Poder de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. É esse aí, Hungria. Eu preciso encerrar. Uau. Olha para mim. Joma Elohia, Spilma Djalma. Desce um anjo do Senhor do teu lado, e ele traz do céu, sabe aqueles tubos de soro? Você sabe o que eu estou falando, criança? E ele está colocando sobre a tua veia, está trazendo saúde ao teu sangue, e está trazendo saúde à tua mente. É binária, é vida hoje. Eita Jesus, alguém entra na guerra comigo. Toda alamando, toda opressão da doença chamada depressão, hoje Jesus visita a sua alma e te dá vida. Quando passares pelas águas, cante. Eu estarei contigo, filha. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá, pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando, ele está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono da igreja, sou eu. Aí Jesus, Não se frustrarão.
Ei, vamos orar. Que visão linda, Hungria. Que visão linda, pastor Jairo. Está saindo anjos de Deus desse ambiente, com espada desembanhada, e está indo guerrear em favor da sua família. Recebe essa autoridade agora. Seja cheio do Espírito do Senhor. Precisamos encerrar. Eu vou orar agora. O que vai ter de mensagens para testemunho depois dessas festas vai ser grande. Um peso espiritual, um impedimento espiritual foi rompido no céu de Ribeirão. O Senhor está liberando um grande avivamento. Quem recebe adora, quem recebe adora, quem recebe adora. Mas a gente precisa terminar este culto com um dos maiores sinais da misericórdia. É quando alguém tem coragem de dizer: eu sou pecador. Fica aí, irmãos, e eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim, perdoando os meus pecados. Está reconciliando com Jesus? Cadê a segunda vida que vai voltar para Jesus hoje? Cadê o segundo filho pródigo? É só levantar a mão que eu quero orar por você. Não vou persistir muito não. Cadê a segunda vida? Esse senhor? Não, já é crente. Eu estou esperando a segunda. E quando ela levantou a mão, toda a opressão caiu por terra. Olha nos meus olhos, irmão, eu estou tentando encerrar, mas se o senhor soubesse os livramentos que Deus está dando aqui. O Senhor manda eu dizer a ela que essa criança ferida, calabagaua, e essas dores através de abusos emocionais que levaram ela à revolta, hoje cai por terra, porque o Senhor te chamou para ser curada, diz o Senhor. Eu preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo para abraçar essa moça agora. Vai abraçar e ela vai ser renovada. Olha aí, olha aí, olha aí. 2 vidas. Cadê a terceira? Já vem aqui na frente, por favor. Já vem, a igreja está calada, não estou entendendo. Jesus está salvando. Quando a gente normaliza o maior milagre do Evangelho, é porque a gente está numa religiosidade morta. Mas quando salvação ainda lega nosso coração, é porque o Evangelho ainda é poder na nossa vida. Terceira vida, cadê a quarta? Eita, olhe para mim. Eu preciso de um casal cheio do Espírito Santo no meio da igreja. Esposa e esposa. Não tem? Irmão, já foi embora o horário, eu tenho que ir para o aeroporto. Cadê a esposa? Isso, vem os dois aqui, urgente. A vida dessa moça está uma confusão tão grande. Satanás entrou num ambiente familiar, e hoje ela está 2 meses, 2 semanas sem viver, só sobrevivendo. Mas deu saudade de cantar aquele hino, não deu? Não deu saudade? Quando este homem, essa mulher colocar a mão sobre você, vai ser uma oração de pai e oração de mãe. Você entendeu, né, criança? Você não está sozinha não. Abrace ela como se vocês abraçassem uma filha. E Jesus está curando ela agora. Meu Deus, que milagre é esse? Vai assistir ou vai adorar? Vai assistir ou vai adorar? 1, 2, 3, 4. Está voltando para Jesus hoje, lindo? É isso? Está alguém do lado dele, pelo amor de Deus. Cadê os obreiros? Jesus é contigo. Não tem obreiro aí embaixo? Cadê a quinta? A igreja está calada, eu não estou entendendo. Eu estou esperando a quinta. Eu estou esperando a quinta. Cadê a quinta vida? Jesus está batizando aí, irmão. Se eu fosse você, adorava que Jesus está curando no arraial. Eu estou esperando a quinta. Cadê a quinta? Não? Cadê a quinta? Eita. Eu estou tentando, mas essa igreja orou. É lindo, né, RG? É lindo, né, levantar as mãos e adorar. Mas é difícil, que quem deveria amar é que machucou. Quem deveria acolher é que rejeitou. Mas Jesus não te feriu, e Jesus não te rejeitou. O amor dele por você não mudou.
Lamanda. Eita, tem dons espirituais em você. Tem uma chamada de Deus em você. E porque os homens te feriram, tu deixou de congregar. Mas hoje Jesus te diz: eu renovo. Recebe aí, alguém ora por ela. Eita, labanda lá, xarabá. Ei, pede para ele olhar para mim. Eita, Jesus. É mentira de Satanás que você nasceu para sofrer. É mentira de Satanás que você nasceu para viver frustrado. É mentira de Satanás que você é fracasso da sua família. Não, você é milagre da graça. Estenda as mãos para cá, para essas 5 vidas, e eu vou orar por vocês. Entrega o microfone. Alguém está do lado dela? Do lado dele? Isso. Tem hora que a gente tem que parar. Tem hora que a gente tem que descansar. Tem hora que a gente tem que colocar no altar e deixar Deus trabalhar. Pai, eu oro por essas 5 vidas que estão te confessando publicamente, e peço ao Senhor que o Senhor perdoe os seus pecados, purifique no sangue de Cristo Jesus, o teu Filho, e se for para a tua glória, já sela com o selo da tua redenção. Já batiza com teu Santo Espírito. E agora, Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida, e que a partir de agora o teu Espírito os possua e eles sintam essa presença. Agora eu intercedo pelos teus filhos e filhas que vieram à frente, que estão precisando da tua misericórdia sobre a tua família, que estão precisando do milagre da sua casa. Eu intercedo por esses irmãos. Olha o que o Espírito Santo está mandando dizer: se aproxime de alguém, irmãs. Se você tem misericórdia de alguém, ore por ela, e Jesus vai fazer um milagre na vida dele e na vida dela. Aquele que acredita no seu milagre, pelo poder do nome de Jesus, recebe o toque de Deus agora. Aquele que acredita que é tempo de viver o milagre sobre essa insônia, nós expulsamos, e sobre a tua vida, quem crê, recebe o toque do Espírito Santo aí no nome de Jesus.